Hoje o que eu gostaria de falar, até estava atendendo uma pessoa também, eu faço um atendimento particular, né, e tem demonstrado bastante resultado, assim, focado totalmente no desenvolvimento emocional e psicológico do mercado, né. E uma coisa que eu já percebi bastante, né, ao longo do tempo que eu tenho feito isso, é que muita gente fala que, pô, não tenho disciplina, né? Não é seu caso aí, Wagner, mas ou eu não sou capaz, eu não tenho seriedade, num momento mais complicado a pessoa de repente perde todo o capital ou não consegue seguir o gerenciamento de forma consistente, né? E a pessoa fala, pô, eu não tenho seriedade, eu não tenho disciplina, eu não tenho comprometimento, eu sou burro, o mercado não é para mim. Diversas coisas aí que aparecem, que a pessoa pensa, né? E uma das coisas que eu percebi é que muitas vezes o que falta é, habilidades mentais, ferramentas mentais para a pessoa usar durante a rotina de operação, entre várias outras coisas aí que a pessoa tem que angariar, né? Assim como eu sempre cito também a questão de, por exemplo, o cara vai na academia, ele achou legal, né? Falou, não, agora eu vou começar a fazer exercício, quero tonificar meu corpo e tal. E aí ele chega na academia no primeiro dia, e ele vai ver lá o pessoal levantando 200 quilos no supino e tal. Ele fala, não, eu também quero levantar, já que ele consegue, eu também vou. E aí ele vai tentar levantar, não vai conseguir, né? E aí por quê? Porque falta habilidades, né? Falta habilidade, seja aquela habilidade que vem a partir do treino, da prática, seja algumas ferramentas, de repente o próprio cara que levanta já tem um jeito de segurar direito, tem um jeito de firmar o corpo ali diferente, então seja uma habilidade, a recorrência da prática que te leva a ter uma condição diferente, seja ferramentas que você vai aprendendo com o tempo, que vai te desenvolvendo e tornando você capaz mais, né, em alguma coisa, principalmente no mercado, que é um lugar de alta performance mesmo, né? Mentalmente falando, emocionalmente falando, realmente você tem que ter uma base, você tem que ter uma capacidade de aguentar esses momentos de dificuldade, momentos de foco de tensão, seja quando você toma um stop, quando bate de repente o limite de ganho do dia e a pessoa tem que parar, de repente ela não consegue, entre várias outras coisas. E aí o que realmente eu vi que é muito importante, que é o tema que eu quis falar hoje aqui, é referente a processos, né? É, por exemplo, o Van Tarp fala que operar não é sobre comprar e vender, operar não é sobre você tentar, você ser adivinho e saber o que vai acontecer com o preço, operar não é você ter bola de cristal para saber se vai subir, vai cair, o que os outros vão achar, nada disso, né? Operar é sobre seguir processos, né? Então aí implica que primeiro você tem que ter seus processos técnicos e operacionais muito bem concretizados, muito bem consolidados, né? No sentido de realmente desenvolver a parte técnica. Então, qual que é o ponto de entrada, ponto de saída, gerenciamento da posição, gerenciamento de capital. Toda essa soma de questões, elas formam os processos técnicos a serem seguidos, né? Qual é seu setup, como você gerencia seu capital, como você gerencia a posição, entre várias outras coisas aí são importantes para você desenvolver a sua parte técnica. E de certa forma essa é até mais fácil, né? Bastante gente, por exemplo, hoje em dia tem técnicas vencedoras, você entra no YouTube e você aprende uma técnica legal lá, com uma perspectiva positiva já testada, confirmada e por aí vai. Isso até que não é tão difícil, você estuda, você vai atrás, você consegue ou criar a sua, ou pegar uma que funcione e moldar para o seu perfil, que é importante, e você desenvolve todo esse conjunto de processos técnicos e operacionais a serem seguidos, gerenciamento, o sistema e tudo mais. Mas também numa outra vertente a gente tem algo que é muito importante, que são os processos mentais, né? Então, por exemplo, trading é execução, e execução execução quer dizer de você ter o sistema técnico, executá-lo corretamente, e para executá-lo corretamente tem a vertente mental e emocional, né? Então dá para a gente separar mais ou menos o trading nessas duas vertentes, nessas duas frentes, hein? A parte técnica operacional e a capacidade de você executar. E aí entra todas as questões psicológicas, emocionais e por aí vai. Porque como a gente vê constantemente, muitas pessoas têm toda a parte desenvolvida, técnica, operacional, já testou, já consolidou, já confirmou, beleza, está tudo bonitinho, mas quando a pessoa vai realmente operar, o que vem à tona são as questões da personalidade dela, né? São as questões do perfil dela, são as questões de como ela enxerga lucro, como ela enxerga perda, como ela enxerga risco, os conflitos dela perante perda de dinheiro ou perante estar errado. O que realmente vai vir à tona, principalmente em algum momento de foco de tensão no mercado, né? E aí, o que é um momento de foco de tensão? É aquela hora que,
Por exemplo, você não, você, a operação começou a vir contra, e você já começa a se sentir mal. Para uma determinada pessoa, isso é um foco de tensão. E aí esse foco de tensão, por você ter um conflito referente à perda, essa tensão gera estresse dentro de você e liga um sistema automático aí de luta ou fuga, como é chamado na psicologia, entre outros, né? E aí dentro desse processo de luta ou fuga, desse alarme que tocou no seu cérebro, ele habilita os comportamentos condicionados. Então você vai começar a fazer a besteira, né? Você vai lutar ou fugir, né? Como é caracterizado. Então tem pessoas que lutam, por exemplo, ela começa a movimentar o stop, né? Ou seria aí até uma fuga, mas de repente tomou o stop, a pessoa quer abrir outra operação com um volume mais alto, ou começa a ver a operação onde o sistema ainda não determinou uma entrada. Por quê? Porque ela está lutando contra a perda, né? Ela quer logo recuperar. Ou fugir, como eu falei, a pessoa fica distanciando o stop para que não execute a saída dela da operação, ela ainda vai se sentir dentro da luta, né, da briga ali. Então ela está fugindo da perda, que é o que a gente falou que traz esse atrito para ela, esse conflito interno, entre várias outras questões aí. Então, para a gente conseguir realmente ter toda essa capacidade, para a gente conseguir alcançar a excelência na capacidade de execução do operacional, também são necessários processos, né? Processos técnicos, processos mentais, psicológicos e emocionais, né? Poucas pessoas entram nessa frente de estudo, nesse desenvolvimento interno, né? Então é muito mais fácil, lógico, a gente entrar num desenvolvimento técnico, né? Pô, eu quero aprender uma técnica nova, eu quero colocar tal indicador para dentro do meu operacional para ver se eu acerto mais, né? Para ver se eu erro menos, e a pessoa vê o acerto como ganho e o erro como perda. Sendo que a gente já percebe, depois de um tempo de mercado, a gente percebe que não é isso que é o acerto ou erro. O acerto é você ter uma técnica que você já sabe que funciona a longo prazo, médio prazo, mas que é matematicamente positiva. Aí o que vai ser um acerto é você executar corretamente seu operacional, e o que vai ser um erro é você não executar, né? Então muitas vezes pode ser que você saia negativo financeiramente no dia, mas você acertou, você fez tudo certo, né? E aí com certeza, se você já tem um sistema consolidado, essa perda do dia, esse negativo financeiro que você teve, ele vai estar dentro do gerenciamento, né? Então a pessoa vê como perda, errar, a pessoa vê como erro perder e como acerto ganhar, né? E aí isso daí acaba levando a várias outras consequências. Mas a pessoa que consegue ter também o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento dos processos mentais, ela consegue ter muito mais ferramenta, muito mais capacidade de ver qual que é a linha que ela deve tomar para se desenvolver, para estudar e para realmente conseguir colocar em prática as questões técnicas, as questões operacionais que devem ser executadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai participar de uma luta, né? Eu pratico uma arte marcial. Tem toda uma estratégia, tem todo algo que você tem que estar preparado para o dia que você for realmente participar de um campeonato, de um evento, de uma competição efetiva, né? Então você treina constantemente e se você for participar de uma competição, você tem que ter as suas habilidades, você tem que ter suas ferramentas, suas técnicas, né? Então você observa o oponente, você vê como ele é, se ele é mais agressivo, se ele está mais também te estudando, se ele é mais devagar, se ele atua mais no contragolpe, ou se ele vem descabeçado dando golpe. E aí você monta a sua estratégia perante o que ele faz e tal. O que é isso? Tudo isso daí são processos, né? São técnicas que você vai utilizar na hora. Mesma coisa no mercado, né? A pessoa não basta ela ter os processos técnicos e operacionais se ela não tiver processos consolidados a cunho mental e emocional. Se ela não tiver, ela vai estar à mercê do mercado determinar o que ela vai, por exemplo, sentir, o que ela vai pensar, né? Inclusive isso. É aquela pessoa que, por exemplo, abre uma operação, o mercado começa a favor, ele fica feliz, fica eufórico. Aí o mercado vira, começa a vir contra, ele fica depressivo, começa a ficar triste, chateado, bravo. Aí o mercado volta, passou do ponto de entrada a favor da operação dele, ele volta a ficar feliz. Ou seja, o que está acontecendo? Ele está tão associado com a operação, com o resultado que está sendo extraído ali, com o cenário externo, que quem está determinando o emocional dele é a operação, né? É o cenário externo que determina as condições internas. Quando na verdade no mercado não pode ser assim, porque a gente tem que ser o mais frio possível, o mais controlado mentalmente possível, né? Se a gente vai ver um jogo de futebol aí para quem gosta,
realmente você vai ver o jogo na intenção de torcer, né? Você quer sofrer, você quer ficar feliz. O futebol é para isso, né? Não tem outra finalidade que não seja você entrar emocionalmente ali na história e torcer e sair na janela gritando e no outro dia o seu time foi ruim, chega no trabalho, o cara já zoa, já brinca, você fala outra coisa. Então realmente é um cenário de torcida, né? Um cenário de você emocionalmente se impactar ali. Mas no mercado contrário, né? Você tem que estar totalmente baseado na sua certeza, na sua confiança, nas características do seu operacional para você ter autocontrole, para você conseguir comandar seus comportamentos, né? Uma vez que você está dissociado de você mesmo, você está associado com a operação, ela vai influenciar seu emocional e o seu emocional descontrolado acaba te levando a comportamentos condicionados, acaba te levando a cometer aqueles erros que o pessoal identifica no mercado, que acaba gerando, né, entre outras coisas. Então, o que a gente vê que é necessário realmente é desenvolver um plano para que você tenha também seus processos mentais, não só os processos como as ferramentas, né? É, Falando de processos aqui, o que eu identifico que é muito importante a gente ter no mercado, que caracteriza o desenvolvimento das pessoas, são três coisas que eu observo e consegui encontrar que realmente tem uma capacidade de funcionamento, né? Primeiro, são várias questões conceituais, teóricas, que a pessoa tem que entender. Então, realmente, ela vai entender que o mercado é probabilístico, que não adianta ela querer sair no win, sair no ganho em todas as operações, né? Ela tem que entender que o stop é um amigo dela e tal. Essa teoria que acredito que vocês já tenham bem. Muitas vezes isso você entende, mas isso não está interiorizado, ainda não gera seu comportamento, né? Porém, numa determinada hora, essa questão da teoria toca algum tipo de conceito que você tem referente à perda, por exemplo, e você consegue mudar seu ponto de vista referente à perda, né? Eu falei na última live, não sei se vocês estavam, mas os nossos resultados são consequências dos nossos comportamentos são consequências das nossas crenças e dos nossos valores. As crenças e os valores são consequências dos significados que nós damos para as coisas, e os significados são consequências das nossas percepções, né? Eu posso entrar a fundo um dia e dar uma destrinchada em cada passo desse, né? O que é crença, o que é valor e tal, mas resumindo aqui, se você percebe, por exemplo, a perda como algo negativo, né, a sua percepção é que aquilo não é bom. E aí você dá um significado para ela, né? Então você tomar um stop, o significado do stop é algo negativo, é algo que está te tomando dinheiro, é algo que está te atrasando na vida. Com esse significado você cria crenças, né? Então a sua crença é que aquilo não é bom, é que você quer evitar aquilo de qualquer forma, e aí isso vai gerar seus comportamentos. Então para evitar a perda, você vai lutar ou vai fugir, né? Então você vai começar a abrir ordem onde não tem, você vai não conseguir mais abrir operação e por aí vai. Agora, se você muda a sua percepção, você consegue, por exemplo, você muda a sua percepção sobre o que é o stop, provavelmente você não vai ter mais conflito sobre o stop. Não tendo conflito interno no seu ambiente mental, você já não vai mais se sentir mal perante o stop, movimentar stop, tirar o stop, tomar stop e querer recuperar e por aí vai, né? Então os conceitos teóricos são muito importantes em várias frentes, né? Por exemplo, aí o Van Tarp, até o Mark Douglas no Trading the Zone, realmente é um livro que quem já leu fala, puta, quando eu li realmente mudou minha cabeça, né? Porque ele vem trazendo esses conceitos teóricos que muita gente que começa no mercado não compreende. Quando compreende, fala, putz, já muda a forma da pessoa operar, pelo menos ela já entende que ela quer algo diferente, né? Até ela conseguir fazer é outro passo, que são os outros dois que eu vou falar, mas muitas vezes isso já muda algo, ou então pelo menos te coloca no caminho de buscar querer mudar, né? O segundo são realmente angariar as habilidades, né? Você tem que ter habilidades mentais para você conseguir executar corretamente o operacional, para conseguir aguentar um momento de foco de tensão. O que é um foco de tensão? Por exemplo, quando o mercado vem contra, pegou no seu stop, pegou 3 vezes no seu stop em 3 operações, ou putz, você ficou 3 horas esperando o mercado aparecer uma oportunidade, quando apareceu você abriu, em 2 minutos ele foi direto para o seu stop. Isso pode ser um foco de tensão para uma determinada pessoa. E a capacidade dela de aguentar, por exemplo, né? A susceptibilidade da pessoa ao estresse, né? Quanto que ela aguenta, por exemplo,
No mercado, até você ficar olhando para o gráfico e não poder abrir uma operação, esperando o momento correto, isso já é estressante, né? Até não fazer nada é estressante, a pessoa acha que tem que ficar operando. Para esse tipo de pessoa, não fazer nada é estressante, né? Abrir a operação, o seu sistema não determina nenhum gerenciamento, por exemplo. Você pôs o stop técnico, você pôs o alvo X, você não pode mexer. Para a pessoa ficar parada, olhando, isso pode ser um foco de tensão, né? Como que ela faz para aguentar aquilo? É necessário habilidades mentais, é necessário realmente alcançar uma capacidade aí. Ou então também na parte de habilidades entram os processos, que eu vou me delongar um pouco mais neles. Mas essa questão de você saber o que você pode fazer naquela hora, identificar o que é melhor, como comportamento você fazer, ou uma determinada atividade, respirar, fazer alguma outra coisa, sair um pouco da frente, ou então pensar, usar um diálogo interno para colocar a sua mente dentro de um alinhamento correto, entre várias outras coisas. Então aí eu falo do processo. E também dentro do processo, a terceira coisa que eu ia falar, que é referente às ferramentas, né? Então você tem que ter ferramentas para usar na hora, né? A gente trabalha, quando eu vou fazer um trabalho individual com a pessoa, eu trabalho ferramentas com ela que ela pode usar no momento, durante a rotina de atividade de trading, né? Então tem vezes que a pessoa sem essas ferramentas, ela está pelado na guerra, né? É uma situação realmente difícil, é uma situação, um foco de... é uma atividade de alta performance, né? Operar. A gente passa por vários focos de tensão, a gente passa por vários momentos que a gente que não condiz com as nossas crenças, que vai apurar as questões da nossa personalidade. E se a gente não tiver ferramentas que nos ajudem, que nos faça alinhar nosso ambiente mental, que faz a gente se controlar na hora, que faz a gente conseguir extravasar aquela energia que começou a ficar acumulada, você também pode ser que você caia naquela situação que você vai ter os comportamentos condicionados, né? Então aí eu falei de questão técnica, de aprender conceitos teóricos, né? Falei de habilidades e falei de ferramentas. Isso tudo está em processos, né? Por exemplo, a parte de conceitos é você aprender, você ir atrás e estudar, você ir atrás e entender como a mente funciona, você ir atrás e entender quais são as dinâmicas da mente em intersecção com a realidade do mercado, né? E aí você já consegue ter novas capacidades, entender o que sua mente está fazendo com você naquele momento. Isso vem da mente como uma máquina automática, né? Também os processos, a habilidade. O que você vai fazer para melhorar, né? Pô, cara, por exemplo, um músico, quando a hora que ele vai tocar a música, por exemplo, vamos falar de um cara também de alta performance, um músico de uma orquestra, um solista de uma orquestra. Ele não deixa para ver como é que vai ser na hora, né? Ele se prepara muito antes e na hora ali ele só vai executar. Ele só vai pôr em prática o que ele já testou, o que ele já desenvolveu, o que ele já concebeu e se desenvolveu. Então isso daí é uma necessidade. Por exemplo, as habilidades que você vai angariar fora do mercado, né? Que também faz parte dos processos, tanto dentro do mercado quanto fora. Então o que você vai fazer para desenvolver sua disciplina também fora do mercado? O que você vai fazer para desenvolver um autocontrole, uma capacidade maior de estar presente em você mesmo, de não se associar perante os estímulos externos? São habilidades que você pode angariar fora do mercado, desenvolver fora, e também as habilidades que você vai angariar dentro, né? Mas para isso você tem que ter processos que vão determinar o que você vai estudar, como que você vai estudar, quais habilidades você vai treinar fora, dentro do mercado também como que você vai treinar, né? E as ferramentas também não foge dessa questão de você conseguir realmente colocar em prática as coisas que são necessárias para você durante a rotina de operação, né? Durante um momento que você precisa estar ali executando as rotinas, né? Ô Alex, seu microfone está aberto, você pode fechar, por favor? Boa noite, cara, tudo bem? Ô, desculpa aí, cara, mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Alex, só que tava vazando um barulho aí. Mas o que eu ia falar era isso, é referente a você ter, então, é, conceber os processos, né? Por exemplo, vou dar exemplo. Tem pessoa, eu vi esses dias o Stormer falando, acho que vocês devem ver, não sei se vocês já viram exatamente ele falando disso. Ele falou que ele, antes de operar, ele gosta de pôr um heavy metal. Ele põe um heavy metal pesadão para poder operar. Antes do mercado ele põe um heavy metal e aí o heavy metal na verdade é um gatilho, né? Vai fazer ele entrar num determinado estado emocional, um estado mental, de repente de foco, de atividade. Ele já entra com a energia total para dentro do mercado
o que é bom para ele, né? E você vê que assim, por exemplo, eu não vi ele falando exatamente de processos mentais, de preparação mental, né? Eu vi ele falando de heavy metal. Mas você vê que isso é uma característica que ele usa para se preparar. É um processo de cunho mental, né? Por um heavy metal. Por exemplo, tem pessoa que já é muito ansiosa, já é muito hiperativa, de repente colocar um heavy metal não vai ser bom especificamente para ele. Então tem gente que gosta de colocar uma meditação, uma música calma e baixar a frequência mental, né? Tem gente que gosta de colocar uma música que vai estimular as ondas gama do cérebro, que já foi identificado que é o sistema que o cérebro mais tem capacidade de foco, de processo de tomada de decisão com mais embasamento e tal. Então, assim, você vê que é um detalhe pequeno, por exemplo, né? Pô, vou ouvir uma música antes de operar. O que isso vai mudar para mim? Mas, de repente, são várias coisas que somadas, são várias coisas que você montando todo esse processo para você, isso gera um resultado muito diferente, né? Por exemplo, tem gente até, o André que está aí, boa noite André, não cheguei a falar boa noite para você. O André, a gente tem feito um trabalho também mais próximo, né? E ele identificou várias coisas que são legais para ele. Ele até me passou um programa bem legal, Focus to Do. Eu estava dando uma pesquisada, André, vou instalar lá. Que ele, por exemplo, de 15 em 15 minutos soa um alarme para ele, né? E aí ele tem uma rotina, ele tem ferramentas que ele alinha o estado mental dele, caso esteja desalinhado, ou até faz a manutenção do estado mental, né? De repente ele usa para lembrar, hoje estava falando com um outro rapaz que estava falando que ele escreveu várias frases, qualquer coisa eu posso até copiar e colar as frases aqui, que é interessante, que ele vai relembrar tudo que é importante lembrar na hora do mercado, né? Que, pô, o mercado é probabilístico, eu não posso controlar meus resultados. Mesmo que eu tenha uma perda, eu estou dentro do gerenciamento, está tudo certo. Entre várias outras frases que realinham o processo mental, né? É o que ele falou, cada stop ou gain que ele tem, ele lê as frases e ele também colocou duas imagens, uma imagem de um dia que ele teve um dia muito ruim e uma imagem do sistema, do resultado do backtest do sistema dele. E essas duas imagens também geram um retorno para ele, um retorno comportamental, emocional, né? Então alinha, vendo tudo aquilo, para que é isso? Na verdade é um gatilho, né? É um gatilho para ele se sentir calmo, voltar a ter confiança no operacional. Ele é uma pessoa que ele procura muito evitar a dor, né? A gente tem uma programação mental que isso é inerente, né? Isso é instintivo, que faz a gente evitar a dor e buscar o prazer. Tem pessoa que funciona muito bem por evitar o prazer. Tem pessoa que funciona muito bem por buscar a dor. No caso dele é uma pessoa que ele funciona muito bem, ele identificou isso em evitar a dor. Uma coisa que ajuda ele a operar correto no dia é ele lembrar de um dia ruim que ele teve e não querer passar por aquilo de novo. Isso faz ele se segurar em respeitar o gerenciamento, abrir as ordens de um jeito correto, não exacerbar, né? Então a gente identificando isso, ele achou importante ele manter isso na mente dele, né? Essa questão de evitar essa dor que ele teve aquele dia. Então ele identificou isso, foi bem legal, isso tem ajudado ele. Então são vários processos, são várias coisas que a gente pode treinar, que a gente tem que primeiro, né, num primeiro momento conceber, desenvolver, planificar isso. Num trabalho em conjunto fica muito mais fácil, porque a gente vai levantando as possibilidades, as questões, e isso acaba virando um processo para a pessoa, né? Seja um processo desde a rotina de operação. Então, por exemplo, a pessoa acorda, já prefere fazer tal coisa, vai fazer uma mentalização, de repente vai tomar um café de tal forma, vai fazer um exercício para operar. Então, o processo mental dela começa desde a rotina, pode ser, né? Vai de cada um. Quando ela vai operar também tem os processos que ela deve colocar em prática durante a rotina de operação. Você vê que assim é uma pessoa que está muito mais preparada, né? Ela já se preparou, ela já concebeu o plano dela, o processo dela, ela já angariou as ferramentas, inclusive externas, que vão ajudar ela a colocar esse processo em prática. Como eu falei do aplicativo que toca um alarme, o outro que deixa sempre essa imagem aberta com as frases e as imagens. Outra pessoa gravou, tem um outro rapaz que gravou a mentalização dele, e ele de quando em quando ele dava play, era um áudio de 8 minutos, e ele ficava tranquilamente ouvindo, reforçando várias coisas mentais, e alinhando o sistema emocional dele, né? Porque você vai operando, vai passando por um foco de tensão, passa por outro, uma dificuldade aqui, uma ali, de repente você já está mais ansioso, você já está numa outra situação. E aí ele usa essa mentalização, esse áudio,
enquanto ele vai ouvindo, vai tendo os gatilhos dele realinhar o ambiente mental dele e emocionalmente entrar no que ele considera correto. A tranquilidade, a calma, a confiança no operacional, entre várias outras coisas, né? Como a gente vê, como eu falei assim, por exemplo, num lutador, né? O cara já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Ali ele vai ter que se adaptar à situação no meio de uma competição. Mas ele já tem as características dele. Por exemplo, ele pode já ter estudado o adversário e uma vez estudado ele sabe como ele vai se portar, se ele vai mais para cima, se ele vai ficar mais no contragolpe. Ele prepara os processos. Então, quando ele vai para a luta, ele já treinou, ele já praticou, ele já viu a estratégia que ele vai utilizar, ele não vai para o mercado vendo o que vai acontecer, né? Ele já treinou tudo, então ele vai executar o que ele já treinou, o que ele já concebeu, o que ele já tem se desenvolvido, e ele só põe em prática, né? Já que o mercado é um cenário de alta performance, necessita esse tipo de preparação e é essa preparação que o Van Tarp fala que é o Santo Graal, né? Muita gente acha que o Santo Graal são as questões técnicas, operacionais. Então, puta, eu perco e aí então eu vou encontrar um novo sistema que não vai deixar mais eu perder. Eu perco e faço porcaria. Então eu preciso encontrar um sistema que não deixa eu perder para eu não fazer minhas porcarias. E ele vai atrás de sistema, vai pulando de sistema em sistema e não consegue nunca encontrar algo que realmente vai resolver os problemas dele, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente tem os sistemas técnicos, operacionais bem consolidados, mas na hora de operar o que vem para fora é a nossa personalidade, são as questões internas que a gente tem. Então se o cara não resolver isso, não adianta sistema, né? Como o Van Tarp fala também, não é o sistema que faz o trader ser vencedor, é o trader que faz o sistema ser vencedor, né? Então você pega um cara famoso lá que tem um sistema com tantos por cento de taxa de acerto, você vai operar, de repente você ainda não tem as capacidades internas, você não consegue extrair o que aquele sistema é capaz de extrair. Porém o contrário também pode acontecer, de repente o sistema nem é tão bom, mas o trader ele é tão bom, ele tem tanta capacidade de fazer o que é correto, que ele consegue operar corretamente aquele sistema, até desenvolver um pouco e encaixar tudo dentro de uma execução tão eficaz, que acaba levando o sistema a ter um resultado melhor do que num primeiro momento ele apresentava, né? Então, o que eu venho realmente aqui levantar é essa questão dos processos, né? Da gente não se colocar dentro do mercado, se expor ao mercado para ver o que vai acontecer, ou sem esse tipo de processo. Mas sim, e como fala, né? Pô, os resultados no mercado são os resultados do mercado, 80% são de cunho psicológico, emocional, né? Pô, se 80% por que a gente não se preocupa tanto com esse tipo de resultado, com esse tipo de desenvolvimento, com esse tipo de estudo, né? O que eu posso estudar, o que eu vou me desenvolver, como que eu vou atuar na hora, como que eu posso me fortalecer para eu conseguir estar mais preparado para os momentos necessários, que ferramentas eu tenho à minha disposição para que na hora que eu esteja passando uma dificuldade ou algo parecido, eu possa usar essas ferramentas para alinhar meu sistema mental, para eu manter o comportamento correto dentro da situação correta e por aí vai, né? Fica muito abrangente aqui se eu quiser tocar exatamente em processos, né? Aí você fala, ô Marcos, beleza, você fala um monte de coisa de processo, mas o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu processo, né? Isso daí é muito pessoal, né? Como eu falei. Por exemplo, muitas pessoas me falam assim, pô, Marcos, o que você acha de meditação? É bom meditação? Eu acho que eu quero meditar. Aí eu falo, bom, depende muito da pessoa, né? Como a gente falou, por exemplo, o Stormer, que foi um exemplo claro disso, ele falou que ele gosta de ouvir heavy metal, né? É o contrário, ele não está acalmando a mente, ele está se expondo, ele está realmente pondo para fora ali, ele está agitando, né? Então, por exemplo, meditação pode ser que antes da operação, se você já é uma pessoa mais calma, mais tranquila, o seu cérebro está acostumado a atuar em determinada frequência, pode ser que se você medite, ele abaixe muito a frequência, né? Entra num estado de sono, de quase sono, que você dificulta a sua capacidade de processamento de informação, de tomada de decisão. Então, assim, a meditação eu acho algo extremamente importante na vida de qualquer pessoa, né? Isso vai te dar autocontrole, vai te levar a uma nova condição de capacidade de exercer mais controle sobre seus comportamentos, sobre não interagir com as reações, com as questões externas, com o cenário de uma forma que você não queira, entre várias outras resultados positivos que a meditação traz. Então, acredito que sim, que é ótimo para qualquer tipo de pessoa. Porém, de repente na rotina de operação, por exemplo, antes de operar, durante a operação, pode ser que para uma determinada pessoa aquilo não tenha um resultado tão eficaz, né? Então,
Eu venho aqui falar de processos para passar a importância deles, né? Para passar de repente uma metodologia que possa fazer com que você se desenvolva como um trader, né? E aí você tem em mente que você precisa desenvolver seu processo. Mas que tipo de processo aí vai de cada um, né? Como eu citei o André aqui, a gente tem desenvolvido um processo muito interessante que tem gerado resultados bem legais. E só que assim, realmente foi um trabalho que a gente vem encontrando, vem acrescentando, e tal coisa a gente muda e tal, mas mais, né, associado a outras ferramentas que eu aplico, né, que eu sou formado em PNL, o Van Tarp fala da eficácia, né, da metodologia da PNL, e aí realmente coisas que a gente vai conseguindo mudar na programação, no ponto de vista da pessoa, entre outras coisas. Mas esse processo, primeiro você tem que ver o quanto é importante, né, você ter seu processo e saber que é necessário que você tenha, que é o que o Van Tarp chama de Santo Graal. Então, o cara tem as questões técnicas, ele começa no mercado, não tem como. Você começa batendo a cabeça para desenvolver suas questões técnicas, operacionais, entender que tempo gráfico que você gosta, qual ativo você vai operar, e entre todas as outras coisas. Você bate cabeça pra caramba, se dá mal, aprende aqui, aprende ali, põe coisa que não era para pôr, põe coisa que valeu a pena, e por aí vai. Mas num determinado momento você bate numa barreira, num obstáculo que são suas questões internas, né? Seu comportamento. Isso é inerente, qualquer um vai esbarrar nisso, né? E aí para isso que começa o estudo do Santo Graal, que o Van Tarp fala, que é o seu desenvolvimento interno, né? Você se desenvolver como trader, de fortalecer seu psicológico, de você entender vários conceitos da mente humana, conceitos do mercado e como eles interagem, e você começar a desenvolver o que faz bem para você durante sua rotina de operação, o que você pode fazer no momento de foco de tensão, que ferramenta que você tem quando você quer se realinhar no mercado. Pô, já estou operando há 4, 5 horas, vi que eu estou viciado em compra aqui, meu olho ficou viciado na análise da compra, e aí, putz, eu preciso realinhar, preciso dar um refresh aqui, zerar qualquer tipo de leitura viciada que eu estou e partir do 0 a 0, ou tomei 2 stops, estou com medo de abrir uma operação, meu setup ainda, meu gerenciamento fala que eu ainda posso, né? Mas estou com certo receio. Então a pessoa precisa dar um refresh, né? Que ferramentas que ela tem à disposição para ela conseguir fazer esse gatilho mental, né? E aí que entram os processos, as possibilidades. Cada um pode encontrar o seu. Quem tem a possibilidade de fazer um processo mais individual, né, como a gente faz aqui na mentoria e tudo mais, tem essa possibilidade de você, através de uma pessoa que está, só de ter alguém de fora já tentando te ajudar a fazer isso, já ajuda, né? Porque você sozinho é muito mais difícil. Se essa pessoa ainda tem algumas metodologias, eu sou formado em coach, sou formado em PNL, entre outras coisas, se já existe uma metodologia para isso, mais fácil ainda, né? Então você vai encontrar o que te dificulta, o que te facilita, o que te dificulta você vai tendo estratégias para vencer isso, para tirar os conflitos internos, para saber lidar no momento de dificuldade do mercado, entre outras coisas, né? Então, hoje eu queria trazer esse tipo de conteúdo para levantar esse assunto, essa necessidade, né? Beleza que todo mundo estuda, né, questão de desenvolvimento técnico, operacional, as questões do gerenciamento, mas não obstante você não pode deixar perder de vista. E o interessante é que a gente aqui no grupo, na mentoria, a gente tem mais o foco nesse tipo de pessoa que já tem uma técnica mais equilibrada, já se encontrou e está precisando dos passos extra, desses passos adicionais, né? As questões emocionais, comportamentais. Então a pessoa já está mais preocupada nisso. E aí, quando eu venho falar isso, de repente eu consigo ter um solo fértil para falar, putz, realmente o Marcos falou é certo, eu preciso não me preocupar tanto com a parte, não que não seja importante a parte operacional, obviamente que é, mas se 80% é psicológico, você também tem que usar a sua energia, sua intenção, seu tempo, concebendo processos, identificando ferramentas, sabendo o que você pode fazer durante a sua rotina de operação e também fora dela, que podem te ajudar a vivenciar esse momento de alta performance que é o mercado, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para a gente prosseguir aí? Se não, eu saio falando aqui e não paro mais. Alguém quer fazer um comentário, quer falar alguma coisa? Vou fechar a janela aqui que tem um barulho meio pesado aqui vindo de fora.
É, então, dando continuidade aí, se alguém quiser pode ligar o microfone ou quem quiser escrever um chat aí, se não tiver com o microfone alguma coisa, só entrar lá no canal de texto do geral, pode falar por lá que eu dou uma lida lá, mas quem quiser habilita o microfone aí, fica à vontade. Então a gente começa aí na finalidade de desenvolver esse processo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que você pode colocar de forma prática no seu processo. É, a pessoa tem alguma coisa que tem um momento de foco de tensão. Quando eu tomo, quando eu tomo o segundo stop, quando eu estou perto de bater o máximo de perda diária, eu começo a me sentir mal, eu começo a fazer besteira e tal. Então já identificou algo que é necessário ela atuar, né? Até antes disso, eu vou abrir um parênteses aqui, vou pegar um atalho, vou falar uma outra coisa, que é o seguinte: dentro disso tudo, para o seu desenvolvimento de processos, de encontrar ferramentas, de qualquer tipo de o passo inicial para o seu desenvolvimento psicológico e emocional, como um trader, é a coisa que eu falo que é a primeira coisa mais importante nisso tudo, né? Que é o automonitoramento, tá? O mais importante para você ter seus processos, desenvolvê-los, para você ter suas ferramentas, para qualquer tipo de coisa, falando de desenvolvimento para o psicológico no mercado, é você conseguir se automonitorar, né? Então, você quando estiver operando, você prestar bastante atenção, não em si, na questão externa, no gráfico, no fluxo, seja o que você opera, né? Mas prestar muita atenção interno, em você, o que acontece em você, né? Eu sempre brinco, eu gosto de falar que quando a gente vai operar, é mais importante a gente operar as ferramentas internas, o painel interno, do que a plataforma, né? A nossa plataforma interna do que a plataforma da corretora. Então, assim, imagina que você tem uma zona de comando ali, um painel de controle, igual que tem em filme, e tem vários botõezinhos, tem botãozinho que você gira, tipo um dimmer, que é igual um volume, que você aumenta, diminui. Tem indicadores para você que está falando, nossa, está muito ansioso, aí começa, o medidor de ansiedade fica muito alto. Então, você está monitorando, você está observando. Como é que eu estou? Eu estou bem, eu estou calmo, eu estou mais ansioso, eu estou começando a ficar com medo, eu estou ficando eufórico. Outra coisa, também tem um computador de bordo que você consegue ver as frases dos diálogos internos que acontecem na sua mente, né? Então, por exemplo, você abre uma operação de compra, o mercado começa a vir contra, você entra num foco de tensão, ativou um sistema de defesa interno e na hora você quer virar a mão, você quer entrar para venda. Por quê? Porque você abriu uma compra, o mercado começou a cair, na sua cabeça faz sentido você vender. O sistema não te deu nenhuma característica de venda, não é pelo seu sistema uma venda, mas por uma questão de luta, né, de luta ou fuga, como a gente fala, por uma questão interna de ansiedade, de qualquer coisa, você quer virar a mão. E aí nisso daí você acaba tendo um comportamento equivocado, né? E aí de repente vem um diálogo interno na sua mente, fala, putz, se eu comprei e começou a cair, eu tenho que vender. Ou assim, putz, eu errei a leitura, na verdade eu tenho que vender. Normalmente é uma frase pronta que vem, é um tipo de comunicação que você tem com você mesmo que vai te levar àquele tomada de decisão de virar a mão, por exemplo, né? Isso daí é um diálogo interno que, se você observar, você consegue ver ali no computador de bordo a frase, o diálogo que acontece dentro de você. Então a gente tem que operar esse nosso painel de controle com muito mais foco e mais intenção. A gente tem que estar no nosso painel de controle interno do que no externo, né? Então a gente tem lá a plataforma bonitona, tem o gráfico, tem o fluxo, tem o volume, tem o tanto de contrato que você vai entrar, tem o seu financeiro, quanto que você já ganhou, já perdeu, quanto que você tem na conta, tem todas aquelas informações. Tem um botão de compra e de venda, tem as coisas que você vai monitorar, que você vai interagir para você operar, né? Então você opera a plataforma em si. Mas muito mais importante, vamos falar que igual o pessoal fala 80% e 20%, 20% é aquilo, né? 80% é dentro de você. Se você já tem o seu sistema bem consolidado, você só tem que executar. E para executar, você tem que estar de olho nos seus processos, né? Na sua central de comando. O que está acontecendo exatamente com você? Você está muito ansioso? Você está ficando com medo? No segundo stop, você já começou a se sentir meio mal, pode ser que você já viu que em outros dias aquilo te leva a situações ruins,
tudo bem que o sistema pode dar mais operação e tal, mas você já está mal, por exemplo, né? Quem opera day trade vivencia isso muito constantemente, esse tipo de oscilação e tal. Então, através do automonitoramento, é como você vai angariar as informações internas para você saber quais são os seus gatilhos, né? O que te dificulta mais, o que te atrapalha mais, que momento que você está bem e de repente aconteceu alguma coisa e você começou a ficar mal. O que é que te deixa mal? Como é quando você começa a ficar mal, né? Pô, eu sinto uma certa ansiedade, um medo, eu começo a prestar mais atenção, fico meio hiperativo ali no gráfico, querendo clicar, por exemplo, né? Então, através do automonitoramento é como você vai se observar, né? Primeiro, você vai angariar as informações que são importantes, né? Então, no processo que eu faço individual, que eu faço através da mentoria também, a gente consegue identificar, eu peço um retorno diário das coisas que acontecem com a pessoa, né? Então, o que ela sentiu, o que ela pensou, como que foi, os pontos positivos, os pontos negativos, e ela começa a ter a necessidade, através do diário, isso também, né, fica presente, ter a necessidade de encontrar dentro dela. Putz, cara, eu fiz 2 operações de ganho, aí depois estava perto de bater a meta, e aí na terceira operação eu senti que eu fiquei meio ansioso, e aí nessa terceira operação eu fiquei muito, e a hora que eu abri estava dentro do sistema, só que a expectativa dentro de mim estava muito grande, eu comecei a ficar mal e me levou a tal determinado comportamento. Então a gente vê que quando a pessoa está perto da meta, ela fica numa situação mental mais complicada, por exemplo, né? Isso pode levar ela a perdas, pode levar ela a ficar descontrolada. E a gente vai montar uma ferramenta em cima disso, né? É coisa que você também pode perceber em você mesmo. Mas para esse segundo passo do o que fazer, a gente precisa do passo anterior, que é o que, o como, né? O que, quando. Então, quando que você se sente mal? Quando que começa? Quando que você consegue ter a informação interna de que algo pode dar errado? Você já sabe que 3 stops você fica se sentindo mal, então vamos fazer alguma coisa no segundo, para que no terceiro você não entre naquele processo, né? Já de ficar descabeçado e sair fazendo porcaria, entre várias outras coisas. Então, isso tudo reside, né, na capacidade de você se automonitorar primeiro para angariar as informações, num segundo momento para você estar observando o que está acontecendo internamente, né? O Augusto Cury ele fala de você ser o protagonista dos seus comportamentos, né? E como que você vai conseguir fazer isso? Só se você tiver com foco interno, observando as suas questões internas, operando sua plataforma, sua zona de comando ali, né? E aí entram as ferramentas. Então, por exemplo, o indicador de ansiedade está muito alto, né? Tô vendo que eu tô... O que você vai fazer? Aí o seu processo vai te ajudar a te trazer informação. O seu processo vai dar a estratégia que você vai colocar em prática no momento. Percebi que estou perto de bater a meta, eu me sinto mal, eu vejo que eu comecei. Então, tá, que você vai, nessa hora, que tipo de botão que você vai mexer? Que ferramenta você vai pôr em prática? Então, eu vou ligar o botão da respiração, que é um gatilho, é uma âncora para tal estado emocional. Então eu começo a respirar profundamente, imaginar tal e tal coisa, relembrar, fazer um diálogo interno para relembrar tais conceitos, e isso me coloca no estado mental correto, né? É isso que a gente fala que é processos, isso que eu chamo de processos, que é importante você conceber, né? Então no primeiro momento você se auto-monitorar para você identificar quais são esses momentos de dificuldade, quais são as coisas que dão certo, né? Também aproveitando o gancho aí, sempre que eu também estou fazendo esse processo individual com a pessoa, eu falo para ela, num determinado momento que eu sei que já está na hora, né, tem um sistema, já está operando legal, eu falo, bom, então vamos fazer assim, amanhã, só amanhã, né, por exemplo, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 27/8, só amanhã, você vai ter que operar exatamente certo, cara, tudo, só amanhã, tenha esse comprometimento comigo, com você mesmo, opere bem, muito bem, no caso só amanhã. Depois você pode voltar a fazer suas porcarias, depois você você gosta de torcer, volta a abrir operação só para torcer, você quer enfiar o dedo sem parar, um monte de operação pode, mas amanhã não. E aí, quando a pessoa faz isso, normalmente a maioria das pessoas conseguem, ou chega muito próximo, a gente consegue ter informações para ver o que funciona com a pessoa, o que ela usou de motivador para dar certo, quando ela precisou se controlar, o que ela usou de diálogo interno, de emoção para conseguir se controlar, como que foi o estado mental, a emoção que ela teve no fim do dia de operação.
Isso traz muita informação para a gente conseguir saber o que que é melhor para você, o que você usa para se convencer a fazer o que é certo, entre várias outras coisas. E assim é uma das formas que a gente desenvolve os processos mentais, né? Então, é aquela coisa, você senta na frente da plataforma sabendo exatamente o que você tem que fazer, exatamente a nível operacional e técnico, e exatamente a nível mental e emocional, né? Então, pô, antes de operar eu já fiz tal coisa, tal exercício, eu já estou bem, mentalmente falando. Se acontecer tal coisa, se a operação demorar muito para andar, não sei, que é uma coisa que me faz mal, eu vou colocar em prática tal ferramenta, vou colocar tal habilidade, vou exercer dentro de mim. Pô, se bater no meu stop, eu já sei que eu tenho que parar, fazer tal e tal coisa. Ou seja, ela tem determinado dentro dela não só os passos técnicos, mas também os passos mentais. Isso aumenta a sua confiança, aumenta a sua segurança, aumenta a sua capacidade de pensar probabilidade e longo prazo, aumenta a base mental que vai te dar segurança, né? Aquele solo fértil para você realmente poder pisar um solo seguro, para você pisar e conseguir efetivar a execução correta do operacional, conseguir aguentar de boa um stop e não fazer te sentir mal, conseguir passar por momentos de perreio ali no meio do mercado e por aí vai, tá? Alguém quer fazer um comentário? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Quem quiser ficar à vontade, pode falar. Então eu vou aí para o último passo, acredito que realmente é mais uma informação interessante aí que, como eu acho que eu já falei da outra vez também, os nossos estados mentais determinam nossos comportamentos, né? Então, como eu já citei a história, por exemplo, o pai de família chega em casa no fim do dia e ele está cansado, ele está meio estressado com tudo que aconteceu no trabalho, além disso ele está preocupado com uma outra coisa que aconteceu, está ali naquele estado meio chateado, nervoso, preocupado e tal. Aí ele chega em casa, os filhos dele estão lá tudo agitado, não sei o quê. Aí ele senta para comer alguma coisa, o filho dele agitado, sobe na mesa, bate o braço e derruba o copo com água, com suco, alguma coisa assim. Aí derrubou lá, o pai já fica nervoso. Não, caramba, onde já se viu também você não para, fica agitado assim, que não sei o quê. E se coloca tem esse comportamento, né? Depois de repente ele até pensa, putz, acho que eu peguei pesado, não precisava, né? Só derrubou. Mas por que que ele teve esse comportamento? Porque ele já estava num estado mental estressado, né? Ele já estava num estado mental que a capacidade dele de aguentar o estresse era pouca, né? Agora vamos imaginar que esse mesmo pai de família num domingo ele está feliz, acordou tranquilo, dormiu até um pouco mais tarde, está calmo, está tranquilão, está se sentindo bem, aquele domingo de sol gostoso, os filhos dele lá felizes, ele brinca um pouco com os filhos e tal, e aí senta para comer, o filho dele vai lá, bate a mão no copo, ele, não filho, não liga não, papai pega outro, é só secar aqui. Então, assim, a gente vê que a mesma pessoa tendo dois comportamentos diferentes, né, em situações diferentes, e o que que levou ela àquilo? A susceptibilidade ao estresse, né, usando o termo técnico, assim, o quanto ela realmente estava propensa, o tipo de estado mental que ela estava. Então a gente sabe que estados mentais levam a determinados comportamentos, né? Se você estiver estressado no mercado, tem muita chance de você fazer besteira. Se você estiver no estado mental correto, tem muito mais chance de você controlar e ter o comportamento correto naquela situação. E aí que eu quis falar tudo isso para falar de uma ferramenta, de uma técnica que você pode usar no seu processo mental, né? Se você sabe que quando você está no estado mental incorreto, você vai fazer besteira, aí você identifica algo que te mostra que você está num estado mental incorreto, né? Então, por exemplo, você tomou um stop e a segunda operação o mercado está vindo contra, você já começou a ficar ali já meio ansioso, né? Você já quer fechar a operação antes da hora, você já quer sair para fazer outra coisa, você já começa a ficar ansioso, quer virar a mão, quer aumentar volume, alguma coisa começa a falar dentro de você que você vai fazer besteira. Nessa hora, o que você pode fazer? Então você está num estado mental, entrando num estado mental incorreto que vai te levar a ter comportamentos incorretos. Você faz o que é conhecido como quebra de estado, né? Você para com aquele estímulo primeiro, né? Você, por exemplo, sai da frente do computador, vai fazer outra coisa. E que tipo de coisa? Por exemplo, uma coisa que te faça se sentir bem, né? Porque o estado mental que você está, qualquer tipo de estado é uma liberação de um coquetel hormonal no seu ambiente cerebral, né?
Então você começou a ficar estressado, você começou a ficar ansioso, é liberação de adrenalina, de cortisol, entre outros hormônios que estão influenciando o seu ambiente mental, o seu cérebro, neuroquimicamente falando, para te colocar naquele estado. Se você quebra o estado, quebra o estímulo que está liberando aquilo, vai fazer outra coisa, você já tem uma propensão a entrar num novo estado, né? E aí você faz algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de tocar um instrumento, você vai tocar seu instrumento. Eu tenho um lugarzinho que eu faço yoga e aquele lugarzinho me deixa bem, é um lugar que eu sinto paz. Você vai lá fazer um pouquinho de yoga. Por quê? Porque a realização daquela tarefa, daquele lá que você vai fazer, vai tocar violão, você se sente bem tocando. Então, o que é se sentir bem, de novo? É uma nova liberação hormonal no seu cérebro, endorfina, serotonina, algum tipo de liberação nova que vai ser feita para você se colocar no estado mental, porque sempre que você toca você se sente bem. Então virou um estímulo no cérebro, virou uma âncora, né, um gatilho. Tocou, se sentiu bem. Tomou stop e se sentiu mal, né? Nosso cérebro ele é associativo, ele recebe um estímulo e gera uma resposta. Se você quebrou o estado, fez uma outra coisa, quebrou o estado primeiro, segundo, se colocou num novo estado mental, de forma ativa, né? De forma através da sua intenção. Porque você ficar mal com o mercado é passivo. Você não controla, você foi lá e ficou mal, já era. Mas aí você pode fazer isso de forma ativa. Então você foi lá e fez algo que te fez sentir bem. Fazer exercício físico, por exemplo, libera também endorfina, você vai começar a se sentir bem. Fazer um exercício de respiração, uma técnica de respiração, sei lá, vai lavar a louça, cara. Você se acalmou, pensou, deu mais tempo para sua mente. E aí beleza, aí você volta para o mercado num estado novo, né? Isso é um tipo de técnica, de um processo que você pode usar a seu favor na hora de operar. É lógico que isso é um remédio, né? É uma atitude paliativa. O ideal, que é a nossa busca, é você resolver aquele conflito referente à perda para você não se sentir mal. Então, o seu stop máximo que você pode perder 3 por dia, você toma os 3 stops, cada stop você ficou de boa, tomou o terceiro, ficou de boa. Ou seja, você resolveu os conflitos internos perante as questões de perda, de risco e tal. Então, você não precisa ficar quebrando estado toda hora, né? Você simplesmente resolver o conflito, não precisa. Mas enquanto ainda não está resolvido, enquanto você está se desenvolvendo, vale muito a pena você levar a seu favor, trazer a seu favor essas ferramentas, né? Então esse é um tipo de coisa que pode ser aplicado como um processo, como uma técnica para os seus processos mentais, para a sua rotina de operação, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Tá todo mundo me ouvindo aí também? Tá tudo certo aí com o áudio? Fala, Marcos, tá Opa, perfeita a aula, cara. Até não queria interromper, legal. porque pra mim tá excepcional o conteúdo que você tá apresentando, né? Na verdade, se eu pudesse interromperia em vários pontos, porque o tempo inteiro, né, a gente fala, poxa, eu vivo isso daí, fica na nossa cabeça, né? Eu vivo isso daí, eu vivo isso daí. Exatamente, né, a nossa vida de operador ali, que a gente vive, né, um impacto emocional constante, né, do capital oscilando, não tem como, cara, a gente sofre mesmo o impacto, né, a gente tem que criar um sistema em função das nossas fraquezas, né, em função da nossa demanda, se eu preciso aprender a parar logo na segunda perca, então eu tenho que dar um jeito de sistematizar, da próxima vez que acontecer esse desafio, eu já ter um gatilho mecânico para poder me proteger. Eu tenho que identificar minhas fraquezas, primeiro passo, identificar nossas fraquezas emocionais, para depois pensar no sistema, ou se você tiver um sistema, você tentar fazer pelo menos um dia, né, seguir o sistema para você poder provar que aquele sistema não vai funcionar para você. E são é um labirinto, né, até você chegar numa maneira adequada de vencer esse labirinto, de criar um negócio que funcione de acordo, né, com a sua mente, é um longo prazo. Quando você começa a estudar essa carreira, você vai começar a se estudar e estudar um sistema apropriado para você. Você vai ficar batendo a cara, né, até aprender que é normal aceitar prejuízo, é normal aceitar stop loss, né, para poder ter uma curva de capital eficiente, você vai ter que aprender a cortar perdas, né, aprender a potencializar, desenvolver sua experiência com o sistema, a sua experiência com você, né, com suas decisões, com o seu sentimento,
forma performar consistente no longo prazo. E o prejuízo vai estar ali com a gente pro resto da vida. A gente nunca vai querer passar por um período negativo de percas, né? Perda de capital ali. E a gente nunca vai aceitar isso, porque, querendo ou não, mas a gente vai ficando calejado conforme o tempo. Infelizmente, não tem o que fazer essa profissão. É assim, a gente tem que se descobrir, né? A gente tem que saber como se proteger das nossas emoções, como aceitar o prejuízo, qual que é o sistema adequado. Sem chances, tem que estudar mesmo, tem que ser perseverante acima de tudo, porque não é fácil. Exato, É cara. só isso mesmo, Marcos. Legal, obrigado aí, Alex. Realmente, é o que você falou. E aí que é o que realmente é o que você falou, de que tá tudo embasado nisso aí que eu vim trazer aqui. Você não tava aí com a coisa, eu te mando, tô gravando também. Oi, Alex, só pra te falar, eu subi hoje o link e tal, eu esqueci de te mandar. Mas eu vou te mandar, acabando aqui agora, eu vou subir o link. Eu não subi no YouTube, acho que eu não vou subir aquela. Mas eu preparei um link, coloquei no Drive, vou te mandar o link da aula pra você assistir até o momento lá que você chegou. E aí hoje eu tô gravando, acho que hoje eu vou subir sim lá, mas eu já te mando. E realmente é isso, cara. E aí é importante a gente criar esses processos, né? Como você falou. E foi interessante que você falou algo legal, que é o seguinte: tem coisas internas nossas que são dificuldades, são barreiras, são limitações que a gente consegue resolver tecnicamente, né? Como você falou, pô, eu sei que eu não consigo com 3 perdas, eu fico descabeçado, saio fazendo porcaria, então eu vou parar na segunda. E aí tem até ferramentas técnicas que ajudam hoje em dia, né? Tem plataformas que travam, você consegue programar para só ter 2 stops no dia e ela não te deixa operar mais. Uma parte de tecnologia que até evoluiu. Antes aí você podia entrar lá, colocar a senha rapidinho e liberar. Aí já tem plataforma que hoje em dia, mesmo se você quiser, você não consegue no meio do dia alterar isso. Então assim, tem questão, ou você determina no sistema, né? Pô, vou determinar que no meu gerenciamento eu não posso ter mais que 2 perdas. Tem muita coisa que você identifica no seu perfil que você consegue, manipular toda a parte técnica do seu sistema, do seu gerenciamento, para que case melhor com o seu perfil. Mas tem muitas vezes que tem coisas do sistema, que é aquele sistema que você sabe que você quer operar, que está a favor do seu perfil, que você sabe que ele funciona, só que você tem coisas dele que você não consegue mudar. E aí você tem que mudar em você, né? Isso que é interessante, é uma via de mão dupla, né? Por exemplo, tem coisas do mercado, são coisas, realidades do mercado, você não consegue mudar. Então você tem que se adaptar, e adaptar sua mente, a sua personalidade, o seu perfil a determinadas condições de mercado. Isso daí é imutável. Ou você muda para outro mercado, né? Então tem Forex que você fica os 5 dias da semana, de domingo a sexta, aberto de madrugada, mas o cara não consegue de madrugada ficar com a operação aberta, ele acorda e não dorme mais. Então ele muda de mercado, por exemplo, né? Ele não quer ficar o dia inteiro preocupado, então ele vai para o mercado nacional, que tem hora do pregão, ou o contrário, putz, cara, eu trabalho, eu não quero analisar do meu trabalho, eu quero chegar em casa confortavelmente, analisar o mercado 9 horas da noite, ficar até as 10 todo dia e resolveu ali. Então ele pega um sistema mais a longo prazo, ele vai operar Forex ou outras questões. Então, tem coisas que você consegue ver no mercado que se adapta. Porém, tem realidades inerentes ao mercado que não tem como, você tem que mudar em você, né? E falando de sistema, também tem essa via de mão dupla, né? São coisas que você pode alterar no sistema, que vai fazer bem perante o seu perfil, e tem coisa que não tem como, você vai ter que engolir, né? E aí sim, que aí você tem que ter também as técnicas para você se moldar também perante o sistema, perante as necessidades, as demandas do sistema, né? E isso não é fácil encontrar esse meio termo, né? Tanto é que o Vantarp ele tem, e a gente aplica aqui no Gestão Trader, a gente aplica na nossa mentoria, uma planilha longa que fala das crenças do sistema, crenças do mercado, crenças suas individuais, crenças de você como pessoa, crenças de você como um trader, crenças de você sobre a vida. E depois, cara, é um trabalho que demora pelo menos uns 2 dias se a pessoa se empenhar em fazer, começa a bater uma crença com a outra. Essa crença do sistema com essa crença do trader, crença 1 do sistema com a crença 1 do trader, crença 2, crença 3, crença 4. Ou seja, você vai bater todas com todas para ver se não existe uma divergência de crenças, né? Então, por exemplo, pô, o seu
sistema é seguidor de tendência. Então você espera que ele vai romper, né? Ele venha com rompimentos, é uma coisa que está a favor do seu sistema. Mas o cara sempre acredita que o preço opera rompimento é besta, né? Já ouvi falar isso, é bobo quem opera, que o preço sempre volta à média, então ele nunca vai esticar muito, ou quando vai esticar vai voltar correndo para a média. São outras questões técnicas crenças que a pessoa tem que não permitem ela, de repente, ou dificultam ela operar determinado sistema, né? Só que se ela quer seguir um sistema seguidor de tendência e ela viu que funciona e tal, ela tem que adequar esses padrões internos, sejam as crenças, sejam as concepções. Vou operar seguidor de tendência em gráfico semanal. Pô, o cara tem que desenvolver a paciência, de repente vai tomar vários stops pequenos, ou vai uma operação que ia andar muito a favor, tomou um stopzinho logo no começo, puxando stop, entre outras coisas. Então, tem coisas que é interessante que você falou, porque abriu, né, esse link de falar que tem coisas que a gente consegue mudar no sistema para que ele se alinhe e é necessário ao nosso perfil, mas tem um certo limite aí, você não consegue, ou não vai valer a pena você mudar no sistema, porque você vai descaracterizar tanto o sistema que ele vai perder funcionalidade, que aí então você tem que começar a trabalhar na sua personalidade, né? E realmente é um trabalho que não é fácil você identificar o que é sistema, o que mudar no sistema, o que mudar em você, o que você tem que se adequar, o que dá para adequar no sistema, mas também é um dos passos, né, para esse alinhamento fino realmente da pessoa que está querendo extrair o máximo do mercado, né? Eu vou parar de gravar aqui.